Como estão hoje alguns automóveis que foram reformados no quadro Lata Velha? Você vai ver o antes, o depois e atualmente. Agora o show vai começar com muitas imagens curiosas. Olá amigos do canal PL, bem-vindos a este canal que traz literatura automotiva e nostalgia. Você é muito bem-vindo aqui. Se inscreva no canal se não for inscrito, porque aqui nós fornecemos conteúdos muito interessantes relacionados ao mundo automobilístico e curiosidades também de modo geral. Em primeiro lugar temos um automóvel, claro, famoso, né? Que é o Fiat 147 trucado. Esse Fiat aí era da Dona Mara, que usava o carro para trabalho e também para o lazer. Na realidade, quase todo mundo faz isso, né? Ou carro para lazer ou para trabalho, ou misto, né? E ela queria o carro renovado para o uso diário. É bem verdade que espaço interno não é exatamente o forte do Fiat 147 e também do espaço, mas alongar o carro dessa maneira, colocando mais um eixo, rodado duplo atrás, né? Um segundo eixo, e enfim, não é a melhor solução, né? Pra você ter uma ideia, a gente tem um paralama dianteiro do lado esquerdo, outro, aqui é um paralama do lado direito e duas folhas de porta. Elas foram todas cortadas, alinhadas, mantendo o padrão dos vincos para poder transformar nessa lateral trucada, tá? Então isso aqui na hora que tiver tudo pintadinho com aquela tinta, ela vai ficar show de bola. Porém, é exatamente isso que foi feito no 147, que tinha um apelido carinhoso de perereca. O apelido, aliás, foi crucial na escolha da cor verde metalizada. Além do visual tanning, não podia faltar aquele combo clássico dos anos 2000 que trazia DVD, televisão e videogame. Até um frigobar foi adaptado dentro do veículo, né? Bom, a Dona Mara era fã do neguinho da Beija-Flor, é isso aí. Então, você vê que na época eles buscavam fazer coisas no carro que remetessem à personalidade do proprietário. A buzina do carro também foi personalizada pensando nisso. A buzina do carro é mais do que especial, aperta aqui agora, ó. É. Olha a perereca da Maria Rúbia aí, gente! Olha a outra, aperta essa aqui agora. Olha a perereca aí, gente! Aperta esse de baixo. Olha o Lata Velha aí, gente! Olha a Maria Rúbia aí, gente! Essa é a buzina gravada por Neguinho da Beija-Flor. Aqui você tem DVD, CD. Isso aqui é um controle sem fio de um videogame. Como a Dona Mara era moradora lá do Rio de Janeiro, também foi colocado o kit gás, muito comum por lá. Agora, francamente, eu acho que faltou um kit de vidro elétrico, hein, pessoal? Quanto custa um kit de vidro elétrico hoje? E isso, apesar de todas essas modificações feitas no 147, a manivelinha ainda tá lá. Abre a janela do lado de lá também, ó. Ó que chique. Te entrega a chave do seu carro. Veja, passado alguns meses da modificação e o carro nas mãos da Dona Mara, algumas trincas começaram a aparecer, né? Sinais ali da reforma. Porque, claro, o carro foi alongado, uma modificação extensa. Ele foi, na verdade, emendaram um outro atrás dele para poder fazer dar aquela espichada. E alguns anos após essa reforma, vários anos na verdade, porque esse programa foi gravado e essa reforma foi feita no ano de 2006. Então, alguns anos depois desse programa, quase 20 anos, né? O 147 trucado foi fotografado, aparentemente abandonado em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Apesar do tempo, esse não foi o fim do 147 trucado. Recentemente, imagens do carro voltaram a circular nas redes sociais. Agora todo pintado de rosa e com adesivo todo adesivado ali, com o logo de uma empresa que presta assistência técnica para celular. Pelo que parece, o carro está passando por uns procedimentos estéticos para voltar aos seus dias de glória. Dá para ver que tá bem enferrujado ali no teto, onde fizeram a emenda, né? Mas tá aí, o Fiat 147 trucado, mais famoso no Brasil, a perereca, que agora pode ser chamada de Babalu.
Agora este é um dos casos mais antigos também do Lata Velha, lá de 2006, né? A belina amarela do seu Toninho, que vendia ovos no Rio Grande do Norte. Essa belina era famosa lá em Natal, principalmente por causa das musiquinhas, né? O carro do ovo tinha aquelas músicas características, né? Ovos, ovos, ovos. Então, esse carro ficou conhecido por lá e, consequentemente, o seu Luizinho também. Olha o carro de ovo passando em sua rua. São 30 ovos do branco por R$3,50. Tem ovo do vermelho. Tem galinha. Tirando essa calota aí que parece um prato com ovo dentro, a belina ficou bem parecida com a belina do Agostinho Carrara. É um dos raros casos, né, dessa primeira fase mais antiga, que o carro não foi extensamente modificado, ficou mais ou menos numa pegada original. Agora vejam como o carro estava em 2020, 15 anos, né, quase 15 anos após a reforma. A situação do carro do ovo aí, galera, do Lata Velha. A gente nota que o carro tá até pior do que estava antes da reforma, totalmente podre, faltando um farol, podre para todo lado. Esses carros da Ford, a linha Corcel e Belina, da década de 70, já é crônico apodrecer caixa de ar, apodrecer a longarina, e esse carro aí tá bem cansado mesmo, né? Vemos imagens atuais desse veículo e, segundo o seu Toninho, a maresia é implacável com o passar do tempo e corroeu toda a lata da Belina. E como ela era usada para trabalho, foi impossível preservá-la no estado em que ela foi entregue. Podemos ver que o carro está em estado de sucata quase, né? E olha que esses vídeos aí já tem uns 4 anos, imagina só hoje, né? E por falar em Belina, eu tenho aqui um outro caso também, um dos primeiros a serem realizados, de uma Belina 2, já mais nova que essa amarela, uma Belina 2 que teve uma frente de BMW enxertada, né? Obviamente ali na frente. Vejam que essas fotos, né, tiradas na orla da praia lá no Rio de Janeiro, foram feitas logo após o programa, né, quando o carro ainda aparentava estar bem cuidado. Imagina você dirigindo seu carro, você vê no retrovisor uma BMW, você vai dar passagem, quando o carro te ultrapassa é uma Belina, na verdade, né? Situações inusitadas. Pelo que foi falado, o dono do carro tentou vender essa Belina, mas não conseguiu, por que será, né? E temos fotos mais recentes do carro, onde ele já aparece um pouco mais aí largado, né? Se é que podemos dizer assim, com rodas desparceradas, roda de Monza atrás, tá com uma roda de cada, e aparentemente o proprietário aí, ou o atual, não sei se está com o primeiro proprietário, mas o carro já está mais largadão mesmo, né? E lembrando que são fotos que já tem também há alguns anos, então não encontrei fotos atuais desse carro. Talvez até tenha sido desmanchado ou revertido essa modificação. Olha, em 2012, o Chester Ricardo, o nome é esse mesmo, Chester Ricardo, após 8 anos preso, tentava recomeçar a sua vida recolhendo sucatas. Ele montou um ferro velhozinho e a bordo ali e recolhia também sucatas a bordo da sua C10 ano 67. A caminhonete, depois da reforma, ganhou pintura laranja com detalhes e vários desenhos, na verdade, de pistões, correntes, engrenagens que remetiam ao ferro velho dele, né? Como eu disse, a ideia deles era sempre imprimir a identidade do dono no carro. E eles fizeram isso aqui mais uma vez, e em muitos casos isso era feito de maneira exagerada. E olha que essa C10, assim como a Belina, né, não ficou das piores não, principalmente pensando no ponto de trabalho, como ele usa para trabalhar. Essa C10 eles colocaram uma caçamba hidráulica que ela levantava, uma caçamba de ferro mesmo, né, ficou bem bacana, algo muito bom, já que ele ia usar para trabalhar mesmo, né, e ele usou de fato para trabalho durante 1 ano, até que um carro bateu nele. A caminhonete foi arrumada, mas logo depois acabou perdendo o freio com ele dirigindo e bateu novamente. Olha só que azar. E aí, como ele que bateu, mesmo que ele perdeu o freio, o culpado acho que foi ele, e ele teve que, além do prejuízo próprio, arcar com o reparo do carro do terceiro que foi envolvido. Então, eu acho que até
por questões financeiras, a C10 foi vista, fotografada, encostada num pátio, né? Sem a parte da frente, que provavelmente é a parte onde aconteceu a colisão, né? Eu espero que ele tenha conseguido arrumar essa C10, porque afinal de contas era o veículo, né? O veículo de trabalho dele. Agora temos aqui o caso do Chevette ano 79 do Alan Rocha. Esse sim foi profundamente modificado no programa e recebendo ali para-choques, lanternas e faróis personalizados, pintura em 2 tons e um dos poucos casos, pelo menos que eu lembre, de um carro que teve um swap de motor. Porque geralmente, você pode ver, todo carro que eles reformavam, eles retificavam o motor, no máximo isso, motor original. Nesse caso não, nesse caso eles tiraram o motor do Chevette, colocaram o motor 6 cilindros de Opala. Design inspirado no Stock Car, pintura especial em 2 cores, roda de 19, aro 19, pneu esportivo de perfil baixo, motor de Opala 6 cilindros. Muito mais potente que o anterior que você tinha, retificado e cromado, bancos esportivos, frente inspirada no Camaro com faróis Angel Eyes, traseira inspirada no Mustang, lanternas de LED, bateria de alta performance, som de alta performance potente com 4 subwoofers e navegador GPS. Olha o tamanho desse alto-falante, cara. Não dá, eu não ia falar nada sobre isso aí, mas não tem como. Olha o tamanho, você imagina uma pessoa sentada aí, escutando o som um pouco mais alto, vai ficar surdo aí do lado desses alto-falantes. O Chevette do Alan foi reformado em julho de 2011 e por volta de fevereiro de 2012 ele resolveu vender o carro, né? A pedida inicial era cerca de 60 mil reais. O motivo da venda seria o alto consumo do motor 6 cilindros a álcool e principalmente porque o carro simplesmente não entrava na garagem da casa dele. Na época ele disse que estava gastando 200 reais por mês para poder guardar o carro em outro lugar. Essas imagens que você vê são de abril de 2012, já faz muito tempo, mas são as únicas, né, que encontrei do carro depois da reforma. E aí, como será que esse carro está nos dias atuais? Aliás, um outro Chevette que também foi colocado à venda é esse Chevette ano 91 da Camille Peixoto, que foi reformado em 2013. Ele acabou sendo vendido 3 anos depois, em 2016, pela família e pela própria Camille, e foi colocado à venda novamente em 2022. Esta é a foto do carro na época, 8 anos após a transformação. E você vê que, pela imagem aí, ele ainda estava bem preservado. Esta é a Kombi do uruguaio Javier, que o Lata Velha reformou lá em 2008. Já faz tempo, hein? Ele era tatuador e recebeu a perua toda adaptada por seu trabalho, com maca, espaço para higienização, sistema de água, né? Só que, passado algum tempo, o Javier decidiu voltar para o Uruguai e acabou vendendo essa Kombi. Em 2016, o veículo passou para a terapeuta holística Sara Zaad, que fez um spa sobre rodas. Ela disse que quando comprou a Kombi, o veículo estava destruído, né? E que o uruguaio tinha vendido até a caixa d'água que abastecia o lavabo interno. Este foi o último registro que encontrei dessa Kombi. Quem aí se lembra do Laranjão, a Chevrolet Brasil 3100 anos 60, do seu Benê, que teve uma caçamba de S10 adaptada na traseira? Olha, que, e você vê, né? Tinha a caçamba original, né? Você vê nas imagens antes da reforma, a caçamba original tava ali, porque você pode falar, né? Ah, não tinha caçamba original, tava com a caçamba de madeira. E é difícil você encontrar uma caçamba da Chevrolet Brasil, né? Aqueles paralamas rabo de peixe. Não, estava com a caçamba original. Se estava podre, eu não sei. Devia estar podre, né? Mas colocar uma caçamba de S10 eu acho que foi uma escolha ruim, porque ficou feio. O carro, na minha opinião, ficou feio. Vai! Uma caçamba apropriada para botar o que o senhor quiser. Que maldade você fez comigo, cara. Essa caminhonete, ao que tudo indica, ainda está com seu Benê até hoje, né? Já que no ano passado ele foi candidato a vereador usando o nome Benê do Laranjão. Ele já foi candidato também outras vezes a cargos públicos. E olhando as redes sociais dele, nós podemos ver que tem algumas imagens do carro já um pouco mais deteriorado, que mostra que o carro já não deve estar mais com aquela aparência que ficou logo após a reforma.
Agora o caso aqui mais polêmico, e acho que os casos mais relembrados é do Logos e Pedreiro, do Opala é o Camino, né? O Opala Ogro, ano 79, que era do avô do João Marcelo, que acusou a Globo de ter entregado uma Chevrolet Caravan no lugar do seu Opala. Isso ocorreu em 2005 e as brigas judiciais entre João e a emissora duraram décadas. Já o carro foi visto abandonado. O cara deve ter ficado tão desgostoso com a situação, já que não era, né, o carro dele mais, que tinha um valor sentimental para ele, aquele Opala, né? Então ele desanimou e largou o carro no mato, abandonado aí. Você é pedreiro? Não diga mais nada. É isso aí mesmo, foi exatamente isso que aconteceu com o Logos do seu Luizinho aqui, né? Pedreiro, claro. Ó, pra abrir a porta, espátula de pedreiro. Pode entrar. O banco todinho de tijolo. Tem uma marretinha ali pra trocar a marcha, dá uma olhada. Revestimento em pastilha cerâmica. Só tem que tomar cuidado de você passar algum baile de carnaval, você para na porta e é capaz dos caras fazerem xixi achando que é parede de banheiro. Muito se fala sobre esse carro. O que poucos lembram é que esse carro, pelo que tudo indica, foi trocado, né? Porque no momento da captura, ainda antes da reforma, as placas desse Logos era LJS 6060, um Logos GLS 93, modelo 94. Já depois da reforma, as placas do carro são CCC 9238, um Logos GLS 2000 9595 fantasia, que é quando o carro é adesivado, justamente um pouco do que é o Logos aí, né? O seu Luizinho disse, inclusive, numa entrevista, que a produção entrou em contato com ele dizendo o seguinte: seu Luizinho, o carro tá muito ruim, o que inviabiliza o processo, podemos trocar o carro? E ele disse que sim. Isso acontece muitas vezes, ainda que comunicaram ele, né? Porque quando o carro é muito ruim, muito podre, digamos assim, ou ficar muito caro ou não compensa arrumar, aí os carros são trocados. Provavelmente é o que deve ter acontecido com o Opala do João Marcelo, né? O Opala Ogro, ano 79. Mas no caso do seu Luizinho, ele disse que foi comunicado e concordou, né? Ele disse também nessa entrevista que depois de algum tempo com o carro, acabou dando o Logos para o filho. O filho ficou com o carro também mais algum tempo e depois o carro deu um problema no câmbio. E aí ele encostou o carro, não usou mais. Um câmbio de Logos não é tão caro assim, mas nós não sabemos a fundo quais foram os motivos que levaram o filho do seu Luizinho a encostar esse carro. O fato é que o carro ficou mesmo parado até que o filho do seu Luizinho recebesse uma oferta do dono de um ferro velho. E o carro foi então vendido. É a partir daí que surgiram aquelas fotos do Logos num terreno, aparentemente ali abandonado. De lá pra cá surgiram alguns vídeos de pessoas falando que o carro ia ser reformado, ia ser recuperado, né? De vira e mexe ele aparece aí de alguma maneira nas redes sociais, mas até agora não vi o carro realmente recuperado. Se bem que, na minha opinião, se for pra recuperar o carro desse jeito, horroroso, assim, com ladrilho, tijolo, o carro é mais um meme ambulante do que de fato um carro mesmo. Agora, se for para voltar o Logos para a condição original, também vai dar um certo trabalho. Bom, este foi o antes e depois de alguns automóveis do Lata Velha. Situações bizarras. Aliás, eu também trago aqui nesse canal flagras bizarros, né? Toda terça temos o Flagras da Web. Sabe o que eu mostro lá? Carros como esse. Já viu? Uma Kombi Clipper enxertada numa Kombi, aliás, uma Kombi Corujinha enxertada numa Kombi Clipper. Foi exatamente isso que esse cara fez. Quando você bate o olho, parece uma Corujinha mesmo, né? Mas não é. É uma Kombi Clipper cabine dupla da década de 80 que foi enxertado uma frente de Corujinha ali. Você vê que não deu, né, o tamanho, porque a porta da Corujinha é diferente. Então tiveram que fazer um vidrinho aqui na lateral, ficou muito estranho. A frente da Corujinha ficou meio alargada, meio desproporcional, bizarro eu diria, esse projeto. E tá à venda, hein? À venda por R$ 49.900. E você acha que vale? Eu nunca vi, eu já vi muita modificação envolvendo o Kombi, mas uma frente de Corujinha enxertada numa Clipper é a primeira vez, ainda mais numa cabine dupla, né? Identifiquei pela porta também, a porta ali
São várias situações. Meus amigos, muito obrigado por terem visto mais este vídeo. Eu aguardo todos no próximo, né? Agora na segunda, aqui no canal PL, nossa interação. Forte abraço a você e até lá. Tchau, pessoal. Grande abraço.